Bom, fazer um breve relato aqui do que foi o jogo Botafogo e Palmeiras nessas oitavas de final do Mundial de Clubes. Bom, resumindo, é que ganhou a partida quem quis ganhar a partida. O futebol, ainda é um esporte em que um time pior, ele consegue vencer um time melhor por causa de estratégia. Isso foi o jogo do Botafogo contra o PSG. Tinha que jogar daquele jeito. Mas a partir do momento que você vai para umas oitavas de final com um time brasileiro, um time no papel muito parecido com o seu, um time que você enfrenta toda hora, um time que você já jogou esse ano, que você conhece, você não pode ter uma postura como o Botafogo teve hoje. 3 volantes, 3 bons jogadores, mas jogadores lentos na transição. O Botafogo correu atrás da bola o tempo inteiro. O Botafogo durou até muito. Só foi tomar um gol na prorrogação. Porque o time é bom. O treinador está muito aquém do projeto. Chegaram boas peças. O time poderia entregar um pouco mais. Não culpo os jogadores, o time em si. Fala do seu treinador. Renato Paiva, quando você tem boas peças, quando você tem bons jogadores, para incomodar o seu adversário, para poder fazer o seu adversário se preocupar com o seu jogo. Porque o Abel Ferreira, a hora que viu, gente, o Botafogo está com 3 volantes, vão para cima dos caras, os caras hoje estão aqui para se defender. E o Renato Paiva hoje quis jogar para arrastar o jogo até os pênaltis. Com todo respeito ao Palmeiras, é um timaço. Um grande time, um time vencedor, isso não se pode negar. Mas é um time parecido com o nosso. Hoje poderia ser um espetáculo, um jogo de trocação. Ah, a gente vai tomar um gol e tal. Não, a gente vai lá incomodar o Palmeiras também. O jogo vai ser 3-2, 4-3, 3-3, não importa. Quando o seu adversário percebe que você vai para cima deles, que você tem boas peças para atacá-lo, eles ficam muito mais atentos aqui atrás na marcação. Eles deixam de te atacar um pouco porque você está atacando eles também. O futebol é assim. Renato Paiva entra com 3 volantes. 3 volantes lentos. 3 volantes com baixa criatividade, tirando o Marlon Freitas. E passa um recado para o Abel Ferreira. Me ataquem. Me ataquem porque com muita sorte eu vou tentar chegar nos pênaltis. E com todo respeito, como eu disse, contra PSG, contra Atlético de Madrid, a gente entende essa postura. Eu entendo, eu não sou louco. Eu não sou louco de falar que, até contra o Atlético de Madrid, joga de peito aberto, não precisava. Não, precisava sim. Foi um jogo de estratégia, o Botafogo tinha um resultado a seu favor. Mas contra o Palmeiras não. E eu considero sorte ter pego um time brasileiro nas oitavas de final, com todas as possibilidades de fazer um jogo franco. Hoje o Botafogo poderia ter perdido. Mas poderia ter sido um jogo um pouco mais aberto, um jogo mais corajoso. Renato Paiva, eu não vou falar que o Botafogo foi covarde. O seu treinador foi muito covarde. Muito covarde. Portanto, o que se fala dentro do Botafogo, de um jogo propositivo, de um jogo que vai para dentro do adversário, o Renato Paiva está muito aquém dessa ideia, muito aquém desse projeto. Infelizmente, ele sabe, ele entende de futebol, ele dá boas entrevistas, é um cara simpático, é um cara do bem. Nada contra a pessoa. Mas hoje ficou provado que para as ambições que o Botafogo SAF tem na figura, do seu investidor, um time que já investiu quase 500 milhões de reais esse ano, trouxe bons atletas. Talvez assim o Palmeiras ele seja um pouquinho melhor do que o Botafogo em algumas questões, mas com todo respeito, nessa Copa do Mundo de Clubes o time estava motivado, estava encaixado e hoje entrou para fazer um jogo arrastado, um jogo pequeno,
né? Um jogo de time pequeno, jogou como um time pequeno. E não dá para culpar os atletas, os jogadores, com todo respeito, eu entendo. Porque o Marlon Freitas marcou um pouco fofo ali, o Vitinho chutou a bola para cima. Cara, quando você passa 90 minutos defendendo, para quem jogou bola um pouquinho sabe que depois de 90 minutos, 100 minutos, o chute não é mais o mesmo. A marcação não é mais intensa como deveria ser. São muitas nuances no jogo que fazem com que a parte física ela seja muito decisiva, né? E não dá para culpar os atletas. Quando você passa 90 minutos sem a bola, correndo atrás do seu adversário, é muito difícil. E isso aconteceu pelas escolhas erradas do seu treinador. Simples assim. Se fosse no início do projeto, aquele 0-0 contra o Palmeiras lá no Allianz, jogou com o Patrick de Paula ali no meio e tal, passou. Mas agora não era momento. O garoto Montoro já tinha se provado um atleta capaz, estava jogando na Argentina numa rotação alta, bem fisicamente, poderia ter entrado jogando, ou alguma outra escolha ali, o próprio Cuiabano, daria um pouco mais de trabalho, de correria ali na ponta esquerda, para o Palmeiras, o Botafogo espetando bola por ali. Mas hoje o Botafogo não agrediu, e o Palmeiras percebeu isso, ficou com a bola, na prorrogação estava mais inteiro, sim, é verdade, por culpa das escolhas erradas e principalmente a covardia do treinador do Botafogo. Daqui pra frente o que vai ser? O que vai ser daqui pra frente? Temos ainda 3 competições eliminatórias, uma competição de regularidade. E aí, a gente vai pegar grandes times e vamos jogar contra Madureira, como Madureira? Como Olaria? Porque hoje foi o que aconteceu. Mais uma vez, reiterando, a culpa não é dos atletas. A culpa é das escolhas erradas de seu comandante. Seguimos, o projeto é bom, o clube ainda está em processo, está se reerguendo, está disputando tudo, o time é muito bom. Mas o nosso líder, o nosso comandante, ele está um pouco aquém do projeto. Vamos que vamos, sempre Botafogo. É nóis.